Segundo domingo do Advento, tempo de celebrarmos. Advento vem do latim, significa chegada. Chegada. E você está preparado para a chegada do Cristo? Nesse Natal nós lembramos o nascimento do nosso Redentor, mas também nós lembramos que o nosso Cristo voltará. Você está preparado para isso? Para a segunda volta do nosso Cristo? Você tem se preparado para receber o nosso Salvador? O Advento é um tempo de preparo e de espera. Assim como no passado o mundo inteiro esperava pela vinda do Messias, nós também aguardamos pela segunda vinda de Jesus. Por isso precisamos estar preparados. Para aguardar, nós precisamos nos preparar. E esse preparo tem que ser diário. Querido, celebre o Natal com essa expectativa, porque Jesus voltará. Tenha isso muito claro na sua mente. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos falar, cantamos aqui, né? Os magos foram visitar o rei, e nós vamos falar hoje sobre a visita dos magos ao rei Jesus. Os magos visitando o rei Jesus. Mateus, capítulo 2, nós vamos ler ali do verso 1 ao verso 12. Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Abra aí na sua Bíblia, nós vamos colocar aqui no telão também, você pode acompanhar. Mateus 2, de 1 a 12, diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, e enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E o desejo nesse momento é que o Senhor fale, Pai, ao coração da Tua igreja, que o Senhor ministre, que o Senhor mostre detalhes desse texto que venham a nos edificar, que venham a nos desafiar e que venham nos ajudar a crescer a cada dia, para que possamos celebrar, sim, o príncipe do Natal, que é o nosso Cristo, Pai. Abençoa-nos durante esse culto, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos dos magos do Oriente, o que vem à sua memória? Pelo menos daquelas famílias que nasceram em um lar cristão. Logo lembramos do presépio, não é isso? Já vem à memória o presépio, que era montado ali pelas famílias. Pelo menos na minha casa, a gente montava o presépio também. E interessante, lá na minha casa também a gente montava uma árvore. Que isso foi algo que, quando a gente olha para a história, veio depois, né, a criação da árvore. 1510 é que se começou a montar uma árvore também de Natal. E quando você pensa lá na sua família, o que você lembra desse tempo? Lá na minha casa, minha mãe plantavam lá um pinheiro e montava esse pinheirinho quando ele tinha uns 3 anos, cortava o pinheirinho e preparava
esse pinheirinho, montava esse pinheirinho. Então, lá era um pinheiro raiz, um pinheirinho realmente cortado, preparado, plantado para aquilo. E aí fazia aquele enfeite todo desenhado. Tem algumas famílias que têm um ritual, né, para montar o pinheirinho, para organizar toda a decoração de Natal. Para outras, é só uma oportunidade para deixar a casa mais organizada, mais arrumada. Pergunte para a pessoa do seu lado, como é que é lá? Como é que era na sua família? E como é que é hoje? Tem um ritual, tem uma celebração, ou é simplesmente deixar a casa arrumada? Que bênção, né? Para algumas famílias é um evento, realmente para famílias que gostam de festa, gostam de celebrar. E nós vemos realmente a beleza que fica a cidade, né? Olha a nossa igreja, como é que está decorada. Coisa linda, não é? Realmente é um tempo especial. Sabe quando que nasceu essa história de presépio? 1223, com Francisco de Assis. Ele foi um dos criadores dessa ideia. Ele montou um teatro, porque as pessoas naquele tempo tinham bastante dificuldade, pouca instrução. Então, ele montou um teatro, né, colocou as pessoas ali para fazer esse teatro, e caiu no gosto do povo. O povo já gostou do presépio, e a partir dali, né, principalmente as famílias ricas da época, já começaram a montar os seus presépios. E foi uma sacada muito interessante. Então, hoje em dia, nós podemos encontrar presépio nas casas, nos shoppings, nas lojas. É algo muito lindo. Realmente vem celebrando essa época festiva, nessa preparação para aquilo que nós entendemos que é o momento especial do Natal, que é celebrarmos a chegada do Senhor Jesus. Muito bem. Veja, ao longo da história, né, se apresentou muitas coisas, muitas histórias com relação aos magos. Tem muita coisa da criação do imaginário popular sobre os magos. Os magos são chamados de rei, são chamados de reis magos. Tem várias, dizem que tem, eram 3, eram 12, eram 10, eram algumas caravanas. Tem nomes, inclusive, alguns magos, né? Mas tudo isso foi o imaginário popular. Mago vem da palavra grega magoi, diz respeito a astrólogos, matemáticos, alquimistas, curandeiros e outros homens estudiosos. E eles vêm do Oriente, então eram procedentes das regiões da Pérsia, da Caldeia, da Babilônia, da Arábia, entre outros. E eles serviam realmente aos reis. E alguns, inclusive, eram charlatões. Alguns inventavam. Se você lembrar alguns filmes aí, você vai ver que alguns magos ali que apresentam nos filmes eram meio trapaceiro, aprontavam algumas coisas, né? Mas quantos eram esses magos, né? Os sírios, os armênios e João Crisóstomo falavam que eram 12 magos. O texto não diz quantos eram. Historicamente se fala em 3. Por que se trouxe esse número 3 para o imaginário? Por causa dos 3 presentes. Então, por causa dos presentes, é mais fácil imaginar, então, eram 3 magos. Mas isso também não está no texto, isso é o imaginário, que é mais provável que eram caravanas com esses homens. Esses homens também, uma lenda ulterior, os fez reis. Uma posterior deu a eles nomes, né? Melquior, ou Belchior, Gaspar e Baltazar. Desde os tempos antigos, os homens interpretam de diversas maneiras também a natureza dos presentes que os magos trouxeram para o rei Jesus. O ouro, para exaltar a sua realeza, filho de Davi. Muito provavelmente foi com esse recurso que a família de José pôde se manter lá no Egito. Né? Depois que foram para o Egito, provavelmente esse foi o recurso que eles utilizaram lá para a sua manutenção. Incenso, para adorar a sua divindade. Era Deus que se vestiu de forma humana, nasceu como um de nós.
um perfume usado para a fumigação sacrificial. O povo hebreu importava seu incenso da Arábia. Mirra, para significar sua humanidade e seu sacerdócio. Um perfume muitas vezes usado na morte, para preparar o corpo para o enterro, usado para o embalsamento. Mas tudo isso, queridos, é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo luz para todas as nações. Segundo os estudiosos também, esses magos representavam o povo gentil que se aproximou do rei já no seu nascimento. Então, tem várias teses, várias coisas que o pessoal ensina. Mas eu queria tirar alguns ensinos para nós, 2 ensinos especificamente desse encontro dos magos com o nosso rei. Os magos encontraram o caminho. No verso 9 e 10 diz, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho, o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Finalmente os magos do Oriente encontraram o caminho para Belém. E eles chegaram para ver o menino. Você já se perdeu alguma vez? Você já se perdeu alguma vez? Várias vezes. Eu também. Hoje nós temos o GPS. Hoje está fácil, né? Mas antigamente era bússola. No caso aqui, eles tiveram a estrela, né? Antigamente nós viajávamos com mapa, né? Quem aqui já viajou com mapa? 4 rodas. Muitos de nós já viajamos com mapa, né? Então, era com o mapa que nós tínhamos que viajar. Esses homens encontraram realmente uma estrela. E, através dela, eles encontraram Jesus. Hoje, nós usamos o GPS. Só que eu não sei se você já se perdeu com o GPS. Eu já me perdi algumas vezes com o GPS. Já fiquei, não poucas vezes, indignado com esse equipamento, porque ele não me levou para o lugar correto. E aí me encontrei perdido naquela situação, miserável desse GPS, né? Inventaram uma máquina que era para ser tão maravilhosa, mas ela também nos deixa na mão. Os magos não tiveram esse problema, porque eles seguiram a estrela. E a estrela foi fiel com eles. O sentimento, qual é o sentimento quando você se perde? É um sentimento ruim, né? E, normalmente, quando a gente se perde, está buscando um caminho, é quando você tem um compromisso, né? Você tem um compromisso, tem horário para chegar, e aí você acaba se perdendo, não chega no horário, dá aquela confusão, dá aquela agonia, aquele sofrimento, né? Mas os magos, eles encontraram o caminho, e eles se alegraram ao encontrar o caminho que os levaria a Jesus. Certamente eles tinham expectativas, eles estavam curiosos, porque eles estavam viajando para ter esse encontro com esse rei recém-nascido. Orígenes, grande estudioso das Escrituras nos tempos antigos, acreditava que os magos conheciam a profecia de Balaão no livro de Números. Assim, os magos ficaram convencidos de que o aparecimento de uma nova estrela estaria ligado ao nascimento do Messias. Está lá em Números 24, 17, diz, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números 24, 17. O termo estrela, nesse texto, parece indicar o próprio surgimento do Salvador. Esse nascimento traria muitas mudanças para a humanidade. Por isso os magos queriam participar desse momento histórico. Afinal, Jesus havia nascido para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse era o propósito, é para isso que ele foi enviado. O nosso Rei estava ali. E esses magos não queriam perder essa oportunidade de encontrar esse rei. Quando esses magos encontraram Jesus, eles reconheceram. Encontrar Jesus significa ver face a face aquele que nasceu para reinar sobre tudo e todos. Quando adoramos a Deus, encontramos Jesus, pois Ele é o motivo maior do nosso louvor. Por seu intermédio, chegamos perto de Deus. A estrela os guiou até o menino. Durante a viagem, aqueles homens, parece que em algum momento eles até se perderam. Tanto que eles chegaram em Jerusalém e não era em Jerusalém. Mas logo que a estrela apontou o caminho, eles voltaram novamente e seguiram o seu caminho.
E quando nós pensamos em caminho, né? Se você olhar na história lá em Atos, o Evangelho, os seguidores de Cristo eram chamados seguidores do caminho. Quando começamos, os primeiros cristãos não eram cristãos, eram seguidores do caminho. E eu te pergunto, como é que está o teu caminho? Como é que está a tua jornada? Você está seguindo o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. João 14,6. Jesus é o caminho. Você está nesse caminho? Você está seguindo este caminho? Esse é um caminho esse é o verdadeiro GPS, né? Que não falha, porque ele vai nos levar certamente para o céu. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. E que grande alegria quando encontramos o caminho, quando nos encontramos com Jesus. E esse Jesus nos leva tanto para esse caminho aqui na terra, como para o caminho da eternidade com Ele. Assim como os magos não perderam a estrela de vista, também não podemos tirar os nossos olhos, do Senhor Jesus. Hebreus 12:2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus em todo o tempo é uma questão de fé. Ou seja, significa não perder o seu foco, não deixar a sua fé se abalar, aconteça o que acontecer, continuar firme no alvo que é Cristo Jesus. Amém? Verdadeiramente Jesus é Rei. Ele também é o único caminho. Por isso, quando o encontramos, devemos nos alegrar. Porque somente através desse encontro, podemos nos tornar filhos de Deus. É só com o encontro com Jesus, que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Só através desse encontro com Jesus, que a nossa vida ganha realmente um colorido e uma transformação eterna. Você já se encontrou com Jesus? Você já teve esse encontro transformador, que mudou toda a perspectiva da sua vida, da sua história? Como está o teu caminho? Você está caminhando com Ele? Você tem essa segurança? Você está seguro nele? Ele morreu naquela cruz para nos dar essa segurança, para nos dar a certeza, para nos dar a convicção da eternidade com Ele. Os magos foram adorar a Jesus e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Como nós precisamos aprender com a perseverança desses magos do Oriente. Perseverança é fundamental e indispensável na nossa jornada cristã. Há pouco nós vivemos 2 meses aqui de ministrações de resiliência, nos desafiando, nos ensinando, nos levando a uma jornada de resiliência como filhos de Deus. E nós precisamos sim dessa resiliência. E ao olharmos para esses magos, o que eu percebo é isso. Foi impressionante a coragem, a perseverança desses homens. Abriram mão das suas coisas, da sua casa, do seu conforto. Eles deixaram as suas famílias, deixaram a sua terra, saíram do seu dia a dia ali, da sua tranquilidade, e peregrinaram longos períodos, vários meses, para encontrar com Jesus. E quando eles o encontraram, a primeira coisa que eles fizeram foi adorá-lo. Os magos reconheceram que Jesus era um menino especial, com uma missão especial. E quando eles o encontraram, eles o adoraram. Como anda a tua adoração? Você tem adorado o Rei dos Reis? Você tem gasto um tempo para adorar o Senhor Jesus? Para entrar na presença dEle? E para reconhecer quem Ele é e o que Ele fez na sua vida? Você tem sido grato a Deus?
Muitas vezes não temos a coragem de renunciar meia hora do nosso tempo para conversar com Jesus, para dizer a Ele o quanto o adoramos, o quanto o amamos, para prestar um culto de louvor e gratidão a Ele. Mas muitas vezes, queridos, nós ficamos horas e horas seguidas na internet, nas mídias sociais. Gastamos um tempo louco com essas coisas. Mas gastamos um mínimo de tempo na adoração, num tempo de intercessão, num tempo aos pés de Cristo, lendo a palavra, orando, adorando o nosso Cristo. Quando eu olho para esses homens, eu digo, é uma inspiração, porque eles foram adorar o Cristo. Eles tinham um propósito. Eles largaram tudo, deixaram a sua agenda, as suas demandas, as suas atividades e foram adorar o Cristo. Será que nós estamos dispostos a deixar um pouco as nossas agendas, a nossa correria, para adorar o nosso Cristo? Eu creio que nós estamos numa época muito propícia para isso. Nós estamos falando sobre o nascimento do nosso Cristo. Então, será que nós não precisamos rever a nossa agenda nesse tempo e gastar um tempo com Ele? Gastar um tempo falando com Ele, adorando Ele, reconhecendo o que Ele tem feito por nós. Eu creio que esse é um tempo muito propício para cultuarmos o nosso Deus. Alguns, queridos, só buscam a Jesus com o desejo de receber uma cura, de resolver alguns problemas da família, problemas conjugais. Outros buscam para resolver suas questões financeiras. Afinal, o propósito de alguns é buscá-lo visando solucionar suas questões para esta vida. Não estão pensando na eternidade. Querem resolver só as coisas para hoje, o agora. Mas tem outros que estão buscando, sim, para que Ele se torne seu Senhor e seu Salvador. Tem outros, sim, que estão dispostos a segui-los como seu Senhor, segui-lo como discípulos dEle. E querem obedecer aos seus mandamentos. A questão é em qual grupo você se encontra. Daquele que está buscando o Cristo verdadeiro para a tua eternidade com Ele, ou aquele que só vai resolver teus problemas aqui, só quer resolver as tuas questões do agora, não está pensando na eternidade. Quem é o Cristo para você? E de que maneira que você está buscando? Qual é a adoração que você está prestando a Ele? Tempo de advento é tempo de preparação para o Natal. Esse é o tempo que nós nos preparamos para celebrar a chegada do nosso Cristo. Você está preparado para encontrar-se com Ele? Você está preparado para recebê-lo? Quando os magos encontraram Jesus, fizeram questão de entregar os seus presentes, pois Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E os magos entenderam isso. Eles foram e se encontraram com o Príncipe da Paz, com o Pai da eternidade, como vimos hoje pela manhã, no sermão do pastor Roberto. Se você não estava de manhã, entre lá na internet e assista. O Príncipe da Paz, o Pai da eternidade. Foi esse encontro que esses magos tiveram. E é esse encontro que nós precisamos ter com Ele. Reconhecendo quem Ele é. Porque Ele é o digno de toda adoração. No verso 11 diz, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Eles foram prestar a sua adoração ao novo rei que tinha nascido. Os visitantes, ao se depararem com o rei menino, prostraram-se e o adoraram. Abriram os seus tesouros e fizeram as suas ofertas. Queridos, na oferta dos magos, reconhecemos a grandiosidade daquele que nos dá o presente maior,
a redenção da humanidade, a salvação de todo aquele que nele crê. A redenção da humanidade e a salvação para todo aquele que nele crer. E você, o que você tem ofertado ao teu Salvador? O que é que você tem ofertado ao Senhor? Você tem ofertado a sua vida, os seus dons, os seus talentos? Você tem ofertado aquilo que Ele te entregou? De que maneira que você tem se relacionado com Cristo? De que maneira que você tem vivido os seus dias nesta terra? Reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador. Qual é o seu desafio? Que o Senhor tem falado ao seu coração. Faça como os magos, entre, aproxime-se de Jesus, confesse os seus pecados e receba a Cristo no seu coração. Essa é a maior ação que nós podemos fazer. Deixar de lado a estrela, os meios, as distrações e se concentrar no verdadeiro. Cristo veio ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cristo. O Senhor do Natal é o Salvador, é o Cristo Senhor. É confiado, queridos, nessa promessa. É confiados naquilo que Ele fez na cruz, que nós podemos nos aproximar do nosso Cristo, entregar tudo a Ele, tudo. Tudo que você está sentindo, todas as dores, sofrimento, tudo que você tem, entregar aos pés da cruz. Porque o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem vai trazer alívio. É Ele que vai nos sustentar. É confiados nessa promessa, na palavra dEle, nas promessas que Ele tem nos dado, na promessa de vida eterna que Ele nos deu. É dessa maneira que nós podemos nos aproximar do nosso Cristo. Feche seus olhos nesse momento. Quero que você avalie a sua caminhada com Ele. Como tem sido a sua caminhada? Olhando para a adoração que esses magos fizeram, como você compara a sua adoração? Você também se considera um adorador? Você tem adorado a Cristo também? Você tem o reconhecido como Senhor, como Salvador, como esse Cristo que nasceu, sim, para nos dar a vida eterna? Como está a tua caminhada? Esse é o Natal verdadeiro, o Cristo que veio ao mundo para dar a sua vida em favor da nossa vida. Talvez você esteja aqui e nunca fez um compromisso com Cristo. Talvez você esteja aqui e você nunca entregou a sua vida a Cristo. E hoje Ele está nos dando, está te dando mais uma oportunidade para que você o confesse como Senhor e Salvador, para que você entregue, para que você aceite a obra que Ele fez lá na cruz do Calvário. Eu quero fazer uma oração muito simples. E se você nunca entregou a sua vida, você pode fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Salvador. Eu reconheço e eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você fez essa oração, enquanto todos estão de olhos fechados, orando, levante uma de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, amém. Já vi ali no meio. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração? Se você fez essa oração, amém. Eu vi aquele Senhor lá. Mais alguém? Levante uma de suas mãos para que eu possa ver e orar pela sua vida. Mais alguém fez essa oração? Aqui essa senhora, amém, glória a Deus, amém. Enquanto nós vamos cantar, nós vamos levantar agora, vamos ficar em pé, e você que levantou as suas mãos, dê um ato de coragem, venha à frente, quero orar pela sua vida,
Vem aqui, tem pastores aqui para te receber, para orar por você. Vem aqui enquanto nós cantamos. Vem à frente aqui, ó, essa jovem aqui. Pastores, recebam essa jovem aqui, a Aris. Mais alguém levantou a sua mão? Vem à frente para que nós possamos orar por você enquanto cantamos. Seus olhos, que o Senhor falou ao seu coração. Qual é o teu desafio? O Senhor Jesus tem chamado adoradores, tem chamado homens e mulheres, jovens, adolescentes, para que assumam um compromisso de uma vida de entrega a Ele. O que o Senhor falou ao teu coração nesta noite? Você está fazendo um compromisso com Ele? Se você está fazendo um compromisso com Ele, eu queria orar pela sua vida também. Dobra o seu joelho agora. Dobra o seu joelho para que nós possamos orar. Você quer prestar verdadeira adoração, compromisso com Ele? Dobra o seu joelho para que nós possamos orar pela sua vida também. Para que você, dessa maneira, você diga: sim, eu estou fazendo um compromisso. Eu quero ser, sim, um adorador. Eu quero me comprometer. Eu quero caminhar com esse Cristo, olhando, inspirado para aquilo que os magos fizeram. Pai, como é bom podermos te adorar, Pai. Como é bom, Senhor, ver um povo que se dobra diante do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor, reconhecendo a bondade e a graça do Senhor, Pai. Senhor, abençoa esses que deram passo, Senhor, dizendo: sim, eu aceito a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Sela, Senhor, sela, escreve seus nomes no livro da vida, Pai. E aqueles agora, Pai, que dobraram seus joelhos, Pai, se comprometendo em buscá-lo mais, em realmente a fazer e a viver um Natal verdadeiro, um Natal de adoração ao Senhor, um Natal realmente em que Cristo é o centro das nossas celebrações. Abençoa, Pai, fortaleça, ajude-os, ó Deus, para que possam realmente se tornar em discípulos verdadeiros e verdadeiros adoradores, Pai. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém.